Gênesis 7, 1. Capítulo 7, versículo 1. Diz assim: Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Estão acompanhando aí? Porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Ok? Isso aqui é muito importante, tá? Versículo 2: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais impuros, 1 par, o macho e sua fêmea. Ok? Então tem uma diferença aí brutal, né, entre os animais puros e os impuros, né, em relação à proporção, né? Os animais puros, 7 casais ou 7 pares, né? E dos imundos ou dos impuros, 1 par. Por exemplo, camarão precisou levar? Sim ou não? Não, porque estava na água, né? Mas o porco, que é considerado um animal impuro para o judaísmo, precisou levar quantos casais? 1, ok? Das ovelhas, quantos casais? Vocês pegaram, ok? Então vamos lá. Versículo 3: também das aves dos céus, 7 pares. Por que aves dos céus? Porque não vai ficar nenhum centímetro de terra seca por muito tempo, pelo menos por 150 dias, não vai ficar nenhum centímetro de terra seca, então as aves não iam conseguir pousar em lugar nenhum, ok? Inclusive, foi um dos testes que Noé fez, né, soltando aves para saber se elas voltariam com alguma folha de alguma coisa, né, se elas voltariam alimentadas. E aí, se isso acontecesse, ou se elas não voltariam, significaria que teria terra seca nas proximidades. Mas precisava fazer isso? Sim, porque nós somos seres humanos, não porque, se confiarmos em Deus, a terra secaria. Amém? Aí no versículo 4 diz assim: porque daqui a 7 dias, diga 7, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então não confunda os números, tá? Deus estava conversando com Noé, dando as instruções para ele. Se Deus estava falando com Noé, provavelmente era um Shabat, era um momento onde ele parava para ouvir Deus falar, e os outros dias ele estava trabalhando, construindo a arca, ok? Então, o que Deus estava dizendo? Se eu estiver certo, Deus estava dizendo: no próximo Shabat vai começar a chover, e você, diga para o teu irmão do lado, vai parar de trabalhar. Isso, então assim, é melhor parar de trabalhar porque Deus quer do que porque começou a chover, né, irmão? Amém? Vamos lá. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra quantos dias? 40 dias completos. Ok? Não são 80, né? Tá? São 40 dias e 40 noites. Então 40 dias completos. Vocês que congregam nessa igreja, antes da gente fazer o declive para o lado de lá, se chovesse 3 horas sem parar, 4 horas sem parar, alagava, né? E aí era pé na água ou pé no tijolo, coisa assim. Imagina 40 dias chovendo. Pesado, né? 40 dias chovendo na Páscoa ia ser difícil. Versículo 5: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. 600 anos, ok? Isso era normal? Sim ou não? Sim, normal para aquela época, super normal viver 600 anos. A gente já falou sobre isso várias vezes, né? Tem um cientista cristão, que esqueci o nome dele agora, Adalto Lourenço, quando ele vai provar para outros biólogos, quimicamente, cientificamente, biologicamente, que os homens viviam mais, ele mostra um gráfico de bactérias no meio aquoso. Só que na verdade não eram bactérias, eram seres vivos, eram seres humanos. Então ele faz um gráfico de Gênesis, de que quando se vivia de Adão até Noé, antes do dilúvio, e depois de Noé para frente, como o ciclo de vida foi diminuindo drasticamente. E aí ele coloca vários dados dentro disso. Um deles é um meio aquoso inserido, o outro dado é menos oxigênio na atmosfera, e um outro dado é menos alimentação natural.
né, alimentação natural não, menos vegetais na dieta, que foi exatamente o que aconteceu, porque a partir de Gênesis capítulo 9, é que o homem, explicitamente, Deus começa a dizer para ele comer carne, explicitamente, está em Gênesis capítulo 9, que Deus diz para o homem comer carne, ok? A pressão atmosférica muda, a gente passa a ter o arco-íris, que não tinha arco-íris, até a época de Noé não existia arco-íris. O arco-íris ele vem acontecer depois, por causa da mudança atmosférica, por causa da quantidade de oxigênio menor na atmosfera. Então, o Adalto Lourenço, ele mostra o ciclo de vida de uma bactéria, e ele pergunta para os cientistas assim, o que está acontecendo aqui? Todo cientista que estuda isso sabe, olha aquilo lá e diz, não, teve meio aquoso, e alguma coisa mudou de oxigenação e tal. E ele diz assim, não, isso aqui é que o homem vivia 1000 anos e ele começou a viver menos. E aí o cientista fica todo contrariado porque ele não usou um versículo para fazer o próprio cientista confessar que o que a Bíblia diz era verdade. Inteligente, né? Versículo 6, tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa da água do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé, guarda isso, tá? Entraram para Noé na arca, de 2 em 2, o macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Deus ordenou a quem? A Noé ou aos animais? Vamos para frente, versículo 10. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, como Deus tinha prometido, não é? 7 dias depois daquela conversa inicial, vieram as águas do dilúvio. Versículo 11 diz, no ano 600 da vida de Noé, aos 17, guarde o número 17 dias do segundo mês, que não é fevereiro, tá? É o mês judaico. Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram, ok? Então, irmãos, a gente tem 3 coisas agora importantes aqui, tá? A gente tem chuva, tá? E a gente tem que a Bíblia chama de fontes do abismo, ok? E a gente tem uma situação geográfica completamente diferente da situação que a gente tem hoje, tá? Então, começa a chover, cai água de cima, sai água de baixo. Vocês sabem que existem muitas fontes de água, enormes fontes de água debaixo da terra. Tem mais água debaixo dos nossos pés do que sobre a superfície. Vocês sabem disso, né? Não estou falando da profundeza do mar, eu estou falando de fontes de águas subterrâneas. Inclusive, uma das maiores do mundo está no Brasil. Uma das maiores fontes de água subterrânea do planeta está no Brasil, na região centro-norte. Eu esqueci como é que é o nome, se alguém souber me dizer aí, alguma coisa com tupi, alguma coisa assim. Aquífero Guarani. É o maior aquífero do mundo, ok? Então, existem fotos de satélite, não precisa dizer que é da NASA, né? Existem fotos de satélite que mostram rachaduras no meio do Oceano Atlântico. Pelo menos uma rachadura gigantesca no meio do Oceano Atlântico, fazendo entre o nosso continente e o continente africano. Isso é uma prova de que houve uma rachadura, aquilo foi aberto, e aí você pensa o que você quiser. Se você quiser dizer que foi uma placa tectônica que mexeu, tudo bem. Se você quiser dizer que foi coincidência com o texto, tudo bem. Eu prefiro dizer que Deus mandou e aconteceu. Ok? Então, aquífero Guarani abriu, os demais abriram, no meio do Oceano Atlântico houve um racha, começou a sair água de todo lugar, irmão. E a água subiu muito rápido, muito rápido. Tem um documentário, eu não sei qual que é o canal onde fala, qual canal que a gente assistiu isso, mas tem um documentário que fala, e o Dr. Grady McMurtry, ele fala isso, ele é muito inteligente, depois você procura na internet, Grady McMurtry, eu já falei para vocês sobre isso. Ele tem um estudo sobre o dilúvio e sobre os milhares de anos que a Terra tem. E ele fala sobre a velocidade da água que irrompeu nos dias do dilúvio. Irmão, tu já tentou, alguém aqui já foi tomar banho em Ribamar? Sem ser Armando, que Armando nasceu nas águas de Ribamar.
Mas, irmãos, alguém já tentou atravessar um canal que tem lá em Ribamar, na praia? Já tentou atravessar um canal no mar, qualquer canal? Já tentou entrar num boqueirão? Irmão, o negócio é desesperador, é desesperador. Eu fui pescar siri uma vez na praia, e aí eu atravessei um ribeirozinho assim que estava no meio um canalzinho no mar, duas partes secas, atravessei um canalzinho que estava no joelho, na volta ele estava na altura do estômago. Irmão, eu pensei que ia morrer. Água forte demais, que me arrastou, eu tive que nadar no sentido da água para poder alcançar o outro lado sem morrer afogado. É desse jeito. Agora imagina 40 dias chovendo, água saindo de abismo com uma pressão escandalosamente alta, né? Mais do que qualquer força de mangueira que tu já pegou na tua vida, que tu sabe que existe, e mais chuva, sem parar, 40 dias e 40 noites. A água subiu muito rápido. Essa água subiu rápido ao ponto de mudar o nosso cenário, o cenário que Noé conhecia. Tudo que Noé conhecia mudou. Mudou, tudo mudou em questão de semanas, em apenas 40 dias, mudou tudo que ele conhecia. Irmãos, e aí o texto continua e diz assim: aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600, versículo 11 que eu já li, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca, ok? Nesse dia que começou a chover, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos, ok? Então entrou a família completa de Noé, certo? Amém? Não ficou ninguém fora. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. Versículo 15, penúltimo que a gente vai ler. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé de novo na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Amém? Ok? Então, irmãos, lá no primeiro versículo, a gente tem um comando, capítulo 7, versículo 1, diz assim: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tu tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Então Deus diz assim para Noé, ele diz, entra, ou ele diz, vocês podem. É claro que Noé já entraria na arca, porque no capítulo anterior, no final do capítulo anterior, Deus diz que ia chover e que ia salvar Noé. Ok? Então começa a chover, então Noé já sabia que ia ser salvo com a sua família sabia que ia ser salvo, e Noé começa numa tentativa desesperada de salvar outras pessoas, começa a pregar o evangelho segundo o filme Noé. Então ele começa a anunciar e começa a pregar e ninguém vai querer. Parece com quando a gente prega, né? Parece quando a gente está falando de Jesus. Inicialmente as pessoas não querem. Por quê? Porque não faz parte da realidade delas. Não fazia parte da realidade de ninguém da época de Noé falar com Deus. Esse era o motivo porque Deus salvou só Noé e a família dele, porque só a família dele era remanescente. Isso não tira a culpa de ninguém, porque eles pararam de falar com Deus porque eles quiseram, ok? Então, irmão, você não fala com Deus se você não quiser, amém? Você não leva a sua casa para oração, você não leva seus filhos para oração, você não muda o ambiente da sua casa se você não quiser. E ponto final. Ok? Então toda a terra era indesculpável. Diga para o teu irmão assim: você é indesculpável. Não, olha para tua esposa, não, olha para o outro. Ah, pai, é fácil, né, moço? Olha para a esposa de você é indesculpável. Ok, olhou para o irmão do lado, né? Irmãos, eles eram indesculpáveis.
Por quê? Ora, se eu tenho 1 milhão de pessoas na terra e eu tenho uma família que fala com Deus, por que os demais não falaram com Deus? Porque não quiseram. E a gente está vindo de Gênesis capítulo 5, que mostra a geração de Adão até Noé. E diz que a geração de Sete, que era o terceiro filho de Adão, diz assim: então a partir dele começou-se a proclamar o nome do Senhor. Então todo mundo foi evangelizado. Não falava com Deus quem não queria. Assim é no Brasil. Não fala com Deus quem não quer. E aí Deus diz assim para Noé: vai, tu e a tua casa, entra na arca, tu e toda a tua casa. Ok? A salvação, eu sempre ouvi falar que a salvação é individual. Amém? Essa salvação aqui foi familiar. Amém? Salvação familiar. Deus salvou uma família inteira. Todos tinham suas responsabilidades. Mas o que a gente vê lá na frente com Cã? O que aconteceu com Cã? E aí? Agora deu birolha, né? Salvação individual é familiar. Ela continua sendo individual. Noé pregava para o filho dele, mas por causa de Noé a sua família foi salva. Irmão, então tem esperança para a tua casa. Por tua causa, tua família pode ser salva. Amém? No mesmo versículo, tem uma frase que eu amaria ouvir da boca de Deus. Diz assim, no mesmo versículo: eu reconheço, ou porque reconheço, que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Quem gostaria de ouvir isso de Deus? Gente, isso aqui é Deus falando. Não é o teu colega de trabalho que disse assim: rapaz, tu é muito justo. Não é a mulher lá do troco lá que ela te devolveu o troco errado, tu voltou: senhora, a senhora me deu dinheiro a mais. Aí a pessoa diz assim: tu é muito justo. Aconteceu, acho que foi lá no Mar Morto, não foi, Armando? Alguém deu algum dinheiro a mais, não foi? Foi contigo? É justo demais. Um judeu disse: é justo demais. Não, irmão, era Deus falando. Deus falou que Noé, Deus falou para ele que ele era justo. Agora imagina a situação, né? Alguém importante chega para ti e diz assim: eu gosto de ti, sabe por quê? Porque tu é justo. Teu chefe falou para ti. Quem tem chefe aqui? Teu chefe falou para ti assim, chamou a Clécio: Clécio, tu é o melhor caixa desse banco, tu é o cara mais justo desse banco, tu vai ser gerente. Como é que fica a tua cara? Amarela, vermelha, verde, a gente fica com a cara toda tremenda quando recebe um elogio, né? Imagina a cara de Noé quando receber esse elogio. Sim, quando receber esse elogio. Como a cara dele não deve ter ficado tremendo, né? A carne dele deve ter estremecido em saber que ele era justo e ele havia sido, eu não diria nem eleito e nem escolhido, eu diria o único, a única família, o remanescente que foi salvo. Porque ele nem eleito e nem escolhido foi. Ele se fez escolhido. Você entendeu a diferença? Nós somos cristãos, nós somos eleitos. Não é isso que a palavra de Deus chama? Diz que nós somos eleitos. Ele se fez eleito. Porque ele fez tudo certo. Porque ele escolheu a salvação. Ele sabia o que era certo e o que era errado, e ele escolheu fazer o que era bom. Ok? Então, quando a gente fala de eleição, às vezes a gente pensa que, eu vou fazer o que eu quiser, porque no final das contas serão salvos os eleitos. Irmãos, você precisa se fazer eleito. Você precisa. Amém? A salvação é um plano. O plano precisa ser executado por duas partes. Deus executou a parte dele quando enviou o seu Filho Jesus, mas você precisa fazer a sua parte, entregando a sua vida para Ele e dizendo: eu compreendo que eu faço coisas erradas e coisas certas. Ninguém aqui só faz coisas erradas, nós fazemos coisas erradas e coisas certas. A diferença é que quando cometemos coisas erradas, não nos arrependemos quando somos velha criatura. Achamos legal. O cara trai a mulher, conta com vantagem para os amigos que traiu a mulher e a mulher não soube. O cara toma cachaça, chega bêbado em casa. Está tudo bem com a transmissão aí, Lucas? Está curtindo, hein?
O cara enche a cara, não sei o quê, dorme fora, chega de madrugada, chega tarde, chega mentindo, não sei o quê, e não se arrepende. Essa é a diferença do justo e do injusto. É que com o justo, ninguém precisa pressionar. Ele tem o Espírito Santo. Ou o Espírito Santo tem ele, né? E ele sozinho, com a ajuda deste, se arrepende. Amém? Reconheço que tu tens sido justo diante de mim e dessa geração. Por que essa frase é importante? Porque as pessoas podem dizer assim: ah, Deus conhece o coração. Não importa o que eu faço, porque eu me arrependo, Deus conhece o coração. Só que Deus considera se você é justo no meio dos outros, se os outros te consideram justo também, além dele. Porque você sozinho, na tua casa, longe dos teus parentes, você pode ser uma coisa. Os teus amigos podem conhecer um personagem e Deus e tua família conhecerem outro. O mesmo personagem foi salvo. Deus salvou Noé, que era justo diante dele e diante da geração dele, que ele vivia. Você é justo diante dos teus colegas, dos teus funcionários, dos teus chefes. Você é justo na sua casa. Você é justo diante de Deus. Nós precisamos ser, irmãos, nessas esferas todas, ser justos, para sermos salvos. Lá no versículo 2, entre o versículo 2 e o versículo 4, se quiser acompanhar, só uma leitura rápida, fala do versículo 2, dos animais serão limpos, né? 7 casais que serão salvos, 7 casais de animais limpos, um casal de cada dos animais impuros, as aves dos céus, tal, e aí em seguida ele fala de 7 dias, tá? Então a gente tem 7 repetido várias vezes, né? No texto todo, você vai ver 7 animais, 7 casais, né? 7 dias para acontecer tal coisa. E você sabe que o número 7 ele é um número simbólico, né? Ele é um número de recomeço, ele é o número do Shabat, é o número do descanso. E então isso significa que o número 7 ele estava muito, como é que eu posso dizer? Muito inserido dentro do contexto. O número 7, o número de descansar, o número de ter calma. Ok? Vai chover, Noé, 40 dias, mas calma, só vai chover quando terminar a arca. Vai chover, Noé, todo mundo vai morrer, mas calma, a tua família será salva. Vai chover, Noé, tudo vai ser destruído, não vai ter comida para ninguém, vai acabar com tudo, mas você e tua família terão comida todos os dias. Noé, vai acontecer muita desgraça, mas calma, você e a sua família serão guardados. Diga para a tua família que está do lado aí perto aí, diz assim: calma, nós seremos guardados da desgraça. Amém? Amém? Essa foi a palavra, esse é o simbolismo de tanto, porque tanto número 7 dentro. A terra, irmãos, a terra ela entraria num novo Shabat, num novo descanso. Você imagina tudo recomeçando. No dia que a geladeira aqui de casa pegou fogo, no dia que a nossa geladeira pegou fogo, e eu lembro algumas coisas que eu pensava enquanto estava pegando fogo, tinha muita fumaça, estava só nós dois ali em casa. E aí eu lembro de ter corrido, desci as escadas, fui desligar a chave geral para evitar que... Porque eu ia jogar água para evitar curto-circuito, eu desliguei a chave geral. E todo esse movimento que fazia, depois eu corri para pegar a mangueira, depois de descer a mangueira, corri para pegar o balde. Abri a torneira para encher e pareceu que estava 7 dias enchendo um balde, né?
tão desesperado que eu estava, porque a água era fraca diante da força do fogo que estava lá. E a única coisa que eu pensava é, meu Deus, como é que eu vou reconstruir essa casa? Como é que eu vou reconstruir essa casa? Como é que eu vou fazer tudo de novo? Aí eu comecei a ver, sabe o quê? A casa no chão. Só o alicerce, tudo queimado, sem nada. Eu comecei a ver isso aí. Sabe como é que é a cabeça do ser humano, né? Não sei das mulheres, eu conheço só a minha. Mas sabe como é que é a cabeça do homem, este homem que fala? A minha cabeça é assim, se alguma coisa está acontecendo, eu já imagino o cenário já da desgraça, como diz minha avó, da desgranha. Eu já imagino o cenário assim, da pior coisa acontecendo. Corta aí, mano, essa parte aí. Tem que mais não, passou, né? O pastor xingou. Aí, eu imagino logo esse cenário assim, sabe? Aí depois que eu imagino esse cenário, eu começo a vir de frente para trás, e começo a pensar em, calma, como resolver para que isso não aconteça. Né? E aí eu começo a trabalhar em cima daquilo que foi a hora que eu acordei, de fato, e aí a gente foi jogar água lá, mas a minha cabeça deve ter sido parecido com a cabeça de Noé. Tudo vai acabar, vou perder tudo, vai sobrar um barco. Vai sobrar um barco. Então, irmão, isso é a figura do Shabat. Noé precisava voltar para a cabeça de Adão. Ok? Por quê? Qual a diferença de Noé e Adão? Adão nasce sem casa. Noé construiu uma casa ao longo de 600 anos. Entendeu? Eu moro aqui só há 10. Eu perder uma casa de 10 é uma coisa, o caboclo perder uma casa de 600 anos é outra história. Concorda comigo? Então deve ter passado na cabeça de Noé, vou perder meu patrimônio construído ao longo de 600 anos. Noé, pensa aí, né? Um cara que sabia construir barco, imagina o tamanho do patrimônio que ele não construiu. Se ele sabia construir barco, mas ele construía casa na árvore. Cadê as crianças? Casa na árvore, barco, casa de todo jeito, Noé sabia fazer. Ele deve ter feito várias coisas, ele tinha uma família, deve ter tentado agradar a família, ok? Então, a cabeça dele era diferente da cabeça de Adão. Adão viu Deus fazendo as coisas e Noé desfazendo. Adão conheceu um Deus que construiu tudo para ele. Noé conheceu um Deus que desfez tudo o que ele tinha. O que você faz com um Deus desse? A questão é que o Deus que desfez o mundo de Noé foi o mesmo Deus que construiu o mundo de Adão. Se Noé tinha a cabeça de Adão, eu vou acabar me confundindo, tanto que eu estou falando Noé e Adão. Se Noé tinha a cabeça de Adão, ele sabia que Deus ia fazer a terra entrar no Shabat e ia reconstruir a terra para ele. E foi o que aconteceu. O cenário de Noé ao sair da arca foi o mesmo cenário de Adão ao sair do jardim. Nada em pé. Tudo morto, um caos. Bota uma árvore dessa aí, um pé de bacuri debaixo da água 40 dias. De água salgada, 40 dias. Irmão, vai demorar muito tempo para dar de novo. Se sobrar em pé, por causa da correnteza. Aquela correnteza jogando pedra, jogando tronco, jogando tudo, desfazendo montanha, não deve ter sobrado uma árvore em pé. Só as mais altas, as árvores dos vales, acabou tudo. Noé sai e pensa, eu preciso descansar, irmão. Noé, quando sai da arca, ele vira um agricultor. Um construtor que virou um agricultor. Por quê? Porque o agricultor é a melhor profissão para mostrar quem é Deus. Ou para aprender quem é Deus. Porque o agricultor precisa plantar e esperar. E a parte de esperar não é responsabilidade dele. Porque cada planta tem o seu tempo de crescer. Você faz tudo, eu trabalho com Photoshop, com edição de vídeo. Eu vou ali, filmo, faço um vídeo, 10 minutos está pronto.
Eu vou ali, faço uma foto, faço uma edição, 5 minutos está pronto. Minha esposa está pintando umas telas ali, ela leva 2, 3 meses para pintar uma tela. Eu digo para ela, rapaz, isso não dá para mim não. Eu quero sentar na frente do computador e terminar esse negócio aí em 5, 10, 15 minutos. Eu não consigo parar e ficar olhando ela, nem olhar, nem admirar. Eu consigo, eu vou lá, faço uma foto, faço um vídeo, 30 segundos, 15 e saio, porque eu fico agoniado, eu não consigo observar uma coisa sendo feita devagar. A vantagem minha é que quando eu volto, ela já andou, foi muito. Eu digo, rapaz, tu tá top esse negócio aí, tu tá ficando feroz. Essa é a minha vantagem. Irmãos, essa é a vantagem de quem descansa. Ele não fica pintando, ele não fica desenhando, ele não fica projetando. Ele para, no meu caso por causa da paciência, e deixa Deus fazer. Quando ele volta, está pronto. Noé plantou uma vinha. Noé plantou uma vinha quando saiu da arca. Esperou a vinha germinar, esperou a vinha crescer, esperou a vinha dar fruto e comeu do fruto da vinha. Eu sei que você deve estar se lembrando do episódio que ele ficou bêbado, mas ele não ficou bêbado toda vez que ele mexeu na vinha. Foi só uma vez. Aquela vinha frutificou porque ele soube esperar no Senhor. É só um exemplo de como Noé soube esperar o Senhor fazer a parte dele. Amém? Descansar, irmão. Fala para o teu irmão do lado, para a tua esposa, para o teu marido. Descansar. Para o marido é fácil dizer para a esposa descansar, né? Difícil ele fazer as coisas na hora certa. É não? E chega a mulher e fez assim, ó. No verso 7, diz assim: por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca. Ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Esse versículo, irmãos, ele nos fala sobre saber a hora de entrar. Por quê? Porque no versículo 1, capítulo 7, versículo 1, diz assim: entra na arca, mas não havia chovido. Você concorda? Quando choveu? Versículo 7. Ele não podia entrar na arca no versículo 1, porque ele só entrou no versículo 7. Mas Deus disse para ele: entra na arca. Então às vezes Deus diz assim para a gente: faz alguma coisa e a gente começa a se atropelar. E não espera a hora certa, o sinal. Deus disse: vai chover e tu vai entrar na arca. Aí Deus disse: entra na arca. Não quer dizer que era a hora dele entrar na arca, mas queria dizer o seguinte: vai chover, não perde tempo e entra na arca. Irmãos, quantos sinais Deus tem nos dado? Eu vou te citar alguns. Nós estamos no fim dos tempos, os sinais estão se cumprindo. Isso não é sinal suficiente? Quando Jesus vai falar do fim dos tempos, ele usa a figura de Noé e diz que aquele tempo que ele estava já era como o tempo de Noé, que casavam-se e davam-se em casamento. O que é casavam-se e davam-se em casamento como no tempo de Noé? É fazer as suas coisas, viver uma vida natural, como se não fosse acontecer nada depois. Casar-se é falar para os homens, porque os homens se casam. Davam-se em casamento era falar para as mulheres, porque as mulheres eram dadas em casamento. Então quer dizer, os dois, o casal é irresponsável com as coisas de Deus. Não é só o marido e nem é só a mulher, é o casal que é responsável. Minha esposa diz muito isso para mim: fulano só faz isso porque não tem esposa, mas é casada. A pessoa que ela está falando, o que ela quer dizer quando ela diz não tem esposa? Que a esposa também é uma, como diz minha sogra, irresponsável. Irmão, marido que tem esposa não faz besteira. Entendeu o ditado, né? Marido que tem esposa centrada, organizada, aquela lá de Provérbios 31. Marido que tem uma mulher como aquela, irmão, não faz besteira. Eu sei que a gente não consegue controlar o outro, né? Mas, irmão, viver a vida inteira fazendo besteira é para quem não tem um cônjuge crente. Porque, uma mulher crente, o marido, a lâmpada queimou, o marido nunca comprou a lâmpada de R$2, aquela que a gente dizia que tinha vela dentro, né? De 100 velas.
né? Que são watts, né? O W é watt, não é vela, mas tudo bem. 100 velas, a lâmpada de 100 velas. Nunca foi na feira comprar a de R$2, a de 7,99 do Mateus, a de 8, a de 10. Aí a mulher enche o saco, né? Porque tu não trocou a lâmpada. Ok. Agora imagina uma mulher dessa crente e tu pecando e ela no teu pé enchendo o saco. Tu vira crente, seu safado. Tu te converte, seu canalha. Imagina. Irmão, isso é mulher que presta. Isso é mulher que xinga o marido, é mulher que presta. Porque pensa uma coisa que deixa a gente irritada quando a gente toma um, né? Não é não? Né? Quando a gente toma um assim, irmão, deixa a gente irritado. Eu procuro logo o rumo certo. Porque eu não gosto de estar ouvindo, não. Se tem uma coisa que eu não gosto de estar ouvindo. Então queimou a lâmpada, 2 dias, encheu o saco, vai lá, pega o caminho do Mateus, compra a lâmpada, volta e bota, ainda chama ela, aqui amor. Lâmpada no teto. Para você, meu bem. Né? Amém? Irmão, saber o tempo das coisas é muito importante. O tempo está terminando. O Espírito Santo está só falando contigo, né? Só falando. Eu sei que você ouve o Espírito Santo falar contigo em casa. Eu sei que de vez em quando você tem uma queda na realidade, né? Sabe quando a gente cai na realidade assim? Rapaz, eu estou fazendo só besteira. E a gente está numa semana que é super propícia para isso. A semana da virada, né? A semana da virada. É a semana que a gente passa do 31 para o primeiro assim, ó Jesus, esse ano eu vou fazer tudo que eu nunca fiz em nenhum 31, dos 40 anos atrás. Nesse vai. E a gente promete, né? Irmão, então promete hoje. Antes do 31. Promete hoje. Diz para o Senhor hoje que você percebeu, Senhor, eu percebi hoje, o tempo está acabando, eu não posso mais continuar do jeito que eu estou, eu não posso mais continuar sendo o mesmo homem, a mesma mulher que eu sou, eu não posso continuar sendo o mesmo filho que eu sou, que tem uns filhos aqui que eu sei que é só misericórdia, né? Né? O Rio era ali, ó, o pessoal da transmissão ao vivo riu. Irmãos, ou nós reconhecemos que o tempo está terminando, ou nós vamos perder o tempo de Deus. Amém? Ok? No verso 11, tem uma frase que é muito interessante, acompanha ela comigo, capítulo 7. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. No dia 17 começou a chover. Aí eu fui procurar o que era o dia 17, porque nada na Bíblia é por acaso, nem o dia de começar a chover é um dia por acaso, nada. A palavra 17 é formada por 3 letras do alfabeto hebraico, Tet, Vav e Bet. Que palavra é essa? Tov. Tet, Vav, Bet é Tov. O que é Tov? Tov? O que é Tov? Tov é bom, excelente, agradabilíssimo. São as traduções para a palavra Tov. No dia que começou a desgraça na terra, começou no dia que Deus chamou bom. Esse dia é bom. Por quê? Porque foi o dia que Deus começou a limpar a terra. Para o brasileiro, começou a chover no dia 17. Para quem fala hebraico, começou a chover no dia bom, no dia certo, no dia que Deus escolheu para começar. Então, não amaldiçoe os seus dias. Nem ache que quando começou uma coisa ruim, quando começa uma desgraça, alguma coisa assim,
foi um dia ruim, um dia não sei do que, o dia de trevas, o dia mau, que a gente tira da Escritura, né? Diz assim, o dia mau. Não, irmãos, esse dia que parece ser ruim é o dia que Deus pode ter escolhido para te salvar. O dia que todo mundo morre é o dia que Deus salvou Noé. Eu me lembro de Salmo quando diz assim, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Pode ser o dia do dilúvio, que deu ruim para todo mundo, mas para Noé e a família dele não, irmão, não vai ser ruim para você. Todo mundo pode estar passando pela mesma coisa, como diz minha mãe, tu não é todo mundo. Todo mundo pode estar passando pela mesma coisa, todo mundo pode estar dentro da estatística, você pode estar fazendo parte das piores estatísticas que possam existir no mundo, mas isso não chegará perto de ti. O dia da desgraça não vai chegar perto de ti. Algumas pessoas entenderam. Irmão, pode ser hoje o teu dia. Amém? Diga assim, eu não estou em nenhuma estatística do mal. A estatística de Noé era avassaladora. Era muito mais do que 90 para 1, era muito mais do que 100 para 1, era muito mais do que 1 milhão para 1. Imagina uma terra superpopulosa com milhões de pessoas. A estatística de Noé era 0,000000000000000 e Noé foi salvo. Apesar dos números, Noé foi salvo, porque era o dia 17. Era o dia bom. Amém? Lá no versículo 15, diz assim, e a gente falou, isso fala no versículo 9 e no versículo 15, diz assim, de toda a carne em que havia, vamos ler só no 15, tá? Fôlego de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Irmão, você sabe o que significa isso? Os animais não entraram simplesmente para serem salvos. Os animais entraram para Noé. Tudo foi na direção de Noé. Tudo foi para a família dele. Tudo, irmão, tudo. Então, pode estar acontecendo qualquer coisa no mundo, pode estar acontecendo qualquer coisa na tua rua, pode estar acontecendo qualquer coisa na tua família. Tudo de bom vai na direção da sua casa. Tudo vai na direção da sua casa. Todos os animais, as plantas já estavam lá, Noé já tinha tirado, mas todos os animais, tudo que era bom, foi na direção de Noé para que fosse salvo. Tudo. E Deus tinha providenciado isso. Muito embora a gente leu e eu falei para vocês que está escrito assim, como lhe ordenara, como Deus falou para Noé, quem fez tudo foi Deus. E isso é muito bom, porque muito embora Ele diga para a gente trabalhar, para a gente fazer as coisas, no final das contas, quando a gente faz as contas, eu estou preparando para vocês, sabe o quê? Eu estou preparando para vocês um estudo de finanças familiares, para vocês se organizarem, saber o que entra, saber o que sai, porque a gente já vive por milagre. Agora imagina viver por milagre no desespero, aí é complicado, complicado, porque quando a gente está vivendo no milagre, mas a gente está vivendo assim, feliz, sabendo que Deus vai fazer um milagre e tal, aí tá legal, mas quando tu está no vermelho, até o último dia do mês, no dia de pagar, aí tu pensa, vê um milagre, não vem, vence, tu vai pagar juros no mês que vem, o milagre só vem daqui a 3 meses, mas o milagre acontece, irmão, se tu souber o que está acontecendo na tua vida financeira, só aí tu já vai perder umas 10 úlceras, porque imagina tu estar no vermelho e saber por que está no vermelho. Imagina tu estar no vermelho e saber que daqui a 2, 3 meses, 4 meses, 1 ano, tu vai conseguir se organizar. Sabe por quê? Só porque você conhece as suas finanças. Se você não conhece as suas finanças, você nunca vai sair do estágio vermelho. Nunca. Porque não tem como fazer planos no escuro. Não tem como fazer plano, não tem como dizer assim, eu vou passar a ganhar 200, 500 reais a mais. Como se tu não sabe quanto é que tu gasta? Se tu gasta mais do que tu ganha, tu não vai ganhar 500 a mais. Tu vai ter 9.500 a menos de prejuízo.
entendeu? Tu tem 10 mil de prejuízo todo mês, tu ganhou 500 a mais, tu vai ter 9.500 a menos de prejuízo, tu não ganhou 500 a mais, está entendendo o que eu estou querendo dizer? A visão correta é você saber tudo que está acontecendo. Eu não quero nem saber porque me desespera. Não, tem que saber. Saber é o primeiro passo para se organizar. Ok? Tá bom? Então, aí, eu estava falando de quê, irmão? Foi para Noé, ok? Aí tu está lá no vermelho e tu está precisando de um milagre. Deus vai fazer? Vai, porque tudo vai na direção da tua casa. A gente faz as contas e a gente não sabe de onde veio, como que deu certo. E a gente acha engraçado. Rapaz, eu não sei como deu certo. Consegui pagar as contas, estava tudo tão atrasado, tudo tão bolado. Meu Deus, é porque as coisas vão na tua direção. Mas é muito bom ser organizado. As coisas foram na direção de Noé, sabe por quê? Porque ele construiu o barco. Se ele não tivesse feito o barco, onde é que ele ia botar os animais? Ele ia morrer, não, todo mundo ia passar aquela manada de bicho e ia matar ele. Não ia ter onde ele botar os animais, ia estar lá, os animais iam no endereço da arca, Noé estava na frente, calma cavalinho, eu não fiz, aí o cavalo passa por cima dele, calma búfalo, eu não fiz ainda, por cima dele, morreu, porque ele não preparou a arca, ele não fez o dever de casa, ele não construiu a casa que salvou o mundo. A arca era a casa que salvou o mundo, a tua família é a casa que vai salvar o mundo. Se você não construir a casa que vai salvar o mundo, como é que fica o mundo, irmão? Diga para tua esposa aí, a nossa casa é a casa que vai salvar o mundo, é a arca que vai salvar o mundo, é o barco que vai salvar o mundo. Tudo vai na direção da tua casa. Tudo, os perdidos vão na direção da tua casa. As pessoas que precisam de ajuda vão na direção da tua casa. Amém? Todos foram para Noé. No versículo seguinte, tem uma frase aqui que, irmão, eu já li esse texto aqui várias vezes, mas na hora que eu li esse texto hoje, eu tomei um impacto, assim, sabe? Aquele texto assim que saltou, que tu já tinha lido, mas que foi novo. Lá no versículo 16, acompanha comigo aí, macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após eles. Irmão, imagina a cena, tu vai entrar na tua casa, veio do trabalho, certo? Chegou na tua casa, a tua casa precisa ser, sabe, a arca. A tua casa precisa ser a arca, sabe, tudo no lugar, porta no banheiro, sofá que a gente senta e não cai lá no chão, né? A tua casa tem que ser a arca. Tem que ter para você e tem que ter para quem precisa. Tem que ser a arca a tua casa. Aí você imagina você chegar na sua casa, no final do expediente, e você entra em casa, e Deus vem logo atrás, e passa a mão na maçaneta e fecha a porta. Vocês estão seguros agora. Imagina uma cena dessa. A segurança que Noé sentiu, sabendo que Deus, irmão, provavelmente foi o único sinal físico, provavelmente foi a única vez que Noé ouviu Deus fazer alguma coisa. Pode ter sido o único sinal físico audível de Deus com Noé, porque a gente vê Deus falando com Noé, mas pode ter sido que Deus falou no espírito dele, pode ter sido que Deus falou em voz audível, pode ter sido, mas ouvir Deus fazer alguma coisa pode ter sido a única vez, quando ele entra na arca e ele ouve Deus passar a mão dele na madeira. Passou a mão dele na madeira. Deus fechou a porta. Irmão, nada entrou depois que Deus fechou a porta. Não entrou desgraça, não entrou amante, não entrou medo, não entrou doença,
Depois que Deus fechou a porta, não entrou mais nada na casa deles. Porque Deus era o Deus de Noé. Imagina a segurança, irmão. Imagina a segurança dele. Alguém fechou a porta para ele e diz: agora vocês estão seguros. Vai chover muito, Noé. Vai sair muita água da terra. Todo mundo vai morrer. Mas vocês não. Vocês vão ficar a salvo aqui dentro. Irmãos, tu consegue entender a força que foi Deus ter fechado a arca para eles? Ele abriu a arca e Deus fechou a arca. Às vezes falta Deus entrar depois de nós. Às vezes falta Deus vir atrás da gente. Você entra e Deus vem e fecha, sela, confirma o teu casamento, confirma a tua casa, confirma a bênção. Às vezes falta isso, irmãos. Nós queremos dar a última palavra. Eu acabei de falar de planilha, eu falei de planilha, mas eu não disse que a nossa planilha vai nos salvar. O que eu falei? Eu falei de milagre e falei de planilha. A gente vai saber o que vai acontecer, mas Deus vai continuar fazendo milagre. Imagina, irmãos, a segurança que é você fazer as coisas e saber que a última palavra é dele. Isso é muito importante. Você pode fazer os seus planos. Deus não te proíbe de fazer teus planos. Ele não proíbe você de fazer, projetar. Isso, pelo contrário, isso é bom, isso é organização. Mas a última palavra é a dele e nunca é o mal. A última é a dele. Amém? Isso é fechar a porta. Isso é quando Deus vem e sela. Amém? Amém? Eu quero fechar com o capítulo 8. Dê um pulinho agora, a gente está no final do 7. Versículo 4. Diz assim: no dia 17 do mês 7º, ok? Isso são quantos meses? 5 meses, porque 17 do mês 2 começa a chover. E no dia 17 do mês 7º, a arca repousa sobre o monte. Qual o nome do monte? Onde cai a desgraça. É isso que significa Ararat. Uma palavra estrangeira, não hebraica, não aramaica, não grego. Uma palavra estrangeira que significa onde se precipita ou de onde cai a desgraça. Provavelmente um monte que ganhou esse nome por causa das avalanches. Provavelmente essa montanha matou centenas, dezenas, milhares de famílias, deve ter destruído, centenas de casas no vale. Para ganhar um nome desse, coisa boa ela não fez. Diz assim o texto: no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre o monte Ararat, sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Eu sei que tu que é crente, já deve ter imaginado um monte de coisa sobre o que eu acabei de falar. Eu quero só reconfirmar. A arca repousou. A arca descansou sobre a desgraça. A arca repousou sobre aquilo que fazia mal a todo mundo. Ali, Noé esperou mais 3 meses, porque era o 7º, e no 10º, os cimos dos montes apareceram. Isso aqui é brincadeira, irmão de Deus. Sabe o que é tu tá passando uma coisa ruim? Que
todo mundo diz assim, isso aqui é uma desgraça, vai ser ruim demais para ti, meu Deus, eu estou com pena de ti. É o palco, Damares aí, né? É o palco que Deus vai usar para te abençoar. É essa montanha, o Ararat. A arca repousou, e não foi só um dia não, ela não parou lá e Noé desceu, não, ela foi 3 meses, para todo mundo ver, não tinha ninguém, mas entende, né? Para todo mundo ver que Deus estava te abençoando no dia mau, para todo mundo ver que Deus estava te abençoando no lugar da desgraça, viu, Irlândia? Para todo mundo ver que Deus está te abençoando no lugar onde está acontecendo tudo de ruim, Deus vai te abençoar lá. É no Ararat, no lugar de onde se precipita a desgraça. É nesse lugar que Deus vai te abençoar, viu, Danila? Nesse lugar. Irmão, não interessa a vergonha, não interessa o diagnóstico, não interessa nada, nada interessa agora, porque Deus vai colocar a nossa casa para descansar sobre o lugar que a desgraça mata todo mundo. Nesse lugar Deus vai te colocar para descansar. É nesse lugar. Amém? Amém, Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Eu quero fechar só lendo 2 versículos com vocês, que não faz mais parte da pregação, eu já terminei, mas eu quero ler esse texto com vocês. Isaías capítulo 58, versículo 13. (58) de Isaías 13. Você está aí já? Chegou lá? Amém ou não? Amém? Diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado ou o shabat e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, ok? Essa é a primeira coisa. Segunda, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, está entendendo? Te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse, ou seja, eu estou falando e eu garanto o que eu estou te dizendo. Amém, irmãos? Eu estou mudando muitas coisas no meu dia a dia. Estou mudando muitas coisas de tudo. E uma das coisas que eu vou mudar, que eu já comecei a mudar, é como eu vou encarar o Shabat, como eu vou encarar o sábado, ok? Porque diz assim, tudo bem que a palavra profanar no versículo 13 é uma palavra pesada para um brasileiro, mas ele explica, diz assim, de cuidar dos seus próprios interesses. Ele chama de profanar, cuidar dos seus próprios interesses. O que são seus próprios interesses? É cuidar de lucrar, né? É tentar fazer com que você se sustente ou que dizer que o trabalho das tuas mãos é que faz alguma coisa, né? Irmãos, isso quer dizer que todos nós precisamos de um descanso. Todos nós precisamos de um descanso. Nós acabamos de ver a história de Noé, na verdade a história do dilúvio, não a história de Noé, a história do dilúvio. Nós lemos aqui um pedaço. Carregada de descanso, carregada de confiança no Senhor, cheia de símbolos que a gente não pode achar que são normais. Ok? E diz: se chamares o sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares,
Eu comecei a fazer isso. Eu comecei a elogiar ao invés de reclamar do dia de descanso, porque às vezes a gente reclama. Quem gosta de trabalhar, reclama, né? Quem não gosta de trabalhar, reclama do trabalho. Ah, mais um dia para trabalhar, hoje é segunda, sextou, né? Reclama de trabalhar. Mas, irmãos, quem gosta de trabalhar, reclama do descanso. Sabe quando tu era criança, eu não sei vocês, mas eu e tu, que eu sei, quando a gente estudou no SESI comigo, irmão. Ah, essa gente tem muita história. Teve um dia que eu fui assaltado, ele estava comigo, né? Era o fortão, mas acabou sendo assaltado junto, não deu em nada, conheci ele nesse dia. Irmãos, o que eu estava falando? Pois é, quem gosta de trabalhar, reclama do descanso. E era isso que eu ia falar. Lembra de quando a gente estudava, que a gente estava estudando, a gente só queria férias. Quando a gente estava de férias, a gente só queria voltar para a escola, porque a gente é cansado de descansar. Tinha cansado de descansar. Eu quero voltar para ver esse coleguinha, né? A gente cansou de descansar, né? Tanto coleguinha, a gente quer ver do colégio, né? Besteira. O descanso a gente precisa elogiar, porque o descanso te reconstrói, né? Eu não sei se você vai descansar no domingo, se você vai descansar no sábado. Eu preciso descansar no sábado, porque domingo é o meu dia mais corrido, né? Eu já falei, pessoal, vai ter negócio de fazer camisa, fazer vídeo, fazer não sei o quê. Eu disse, vocês me fazem fazer esse negócio até sexta, porque sábado eu não vou fazer nada. A gente precisa aprender a fazer o que o Senhor mandou. É mandamento. É quarto mandamento, é mandamento. Não estou dizendo para tu guardar só o sábado. Para mim eu disse, eu vou guardar o sábado, eu não vou trabalhar no sábado. Eu não vou fazer como os adventistas, não. Eu só não vou trabalhar no sábado. Eu vou elogiar o sábado. O sábado é para mim. Ok? Todos os meus outros dias da semana são para os meus clientes. Mas o sábado é meu. É da minha família. Ok? Você precisa fazer isso. Melhor que seja o sábado, mas tu trabalhar no sábado, faz do teu domingo o teu shabat. Mas tem que ter um dia, irmão. Tem que ter um dia para você parar. Você precisa desse dia. Você precisa desse dia. A tua família precisa desse dia. Amém?